Boa tarde, meus alunos e alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Tirando aqui a máscara para vocês. Lembrem-se, saírem na rua, usem máscaras, certo? Eu sei que todos não podem estar comprando luvas, mas a máscarazinha, comprem e usem, que é necessário nesse tempo, tá bom? Bem, o videozinho de hoje é rápido, é só para a gente fazer a correção da primeira atividade impressa que a gente teve, né, que eu mandei para vocês, que foi a atividade sobre o Covid e sobre a questão do texto publicitário, certo? Então, relembrando o que eu fiz com vocês, eu passei um videozinho, né, que era uma música e também uma música de Chico César, né, que era Os Inumeráveis, e também eu passei um textozinho publicitário que eu já vou dizer para vocês o que é, né? Sei que estão curiosos aí. Então, já preparei aqui a correção para que a gente possa debater aí em seguida, tá bom? Então, foram esse seguinte questionário, esse questionáriozinho que eu passei para vocês. E eu vou ler aqui as questões para a gente corrigir, tá bom? Que eram 6. Então, na descrição está explicando o que é publicidade, o que é folheto, slogan e cartaz. Isso é de propósito, claro, porque primeiro para que vocês conheçam esses gêneros textuais. O que é gênero textual? Tudo aquilo que a gente escreve, certo? Tudo que a gente escreve é um gênero textual. Uma carta, um folheto, um slogan, um cartaz, certo? E eles são usados, claro, em diversos momentos, de diversas formas. E o que eu passei para vocês era um desses aqui. Então, a primeira tarefa era vocês tentar descobrir qual era. Então, vamos lá. A primeira questão, analisando a música que eu mandei para vocês, Chico César, e o texto sobre o Covidzinho, que era justamente esse, publicitário, pergunta, qual é a diferença entre a música e o texto com informações que você leu, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês deveriam ter colocado, né, como resposta é que a música ela tem rimas, enquanto o texto com informação não tem. Então, a principal diferença é essa. O texto que não tem rimas, ele é chamado de texto em prosa, que é o texto escrito em parágrafos, o texto normal. Não diz texto normal, diz texto em prosa, tá ok? E o texto em rima é o texto que rima, né? Ou seja, tudo aquilo que rima é tudo que vai para cima, é tudo que combina. Então, isso é uma rima, tá certo? Vamos trabalhar depois em poemas aí mais à frente, isso daí. Então, essa era a primeira questão, já está respondida aí para vocês. Ou seja, a diferença era você, no primeiro texto, na música tem rimas e o segundo texto não tem. O primeiro texto, né, é um texto inventado, digamos assim, enquanto o segundo texto também não é, porque o texto sobre o Covid tem que ser um texto real, tá ok? Então vamos para a segunda questão. Na segunda questão, pergunta: qual dos dois gêneros textuais, no caso, né, a música e o texto publicitário, toca mais as pessoas, a música ou o texto, né? Obviamente que eu creio que a maioria respondeu a música, né? Embora o texto sobre o Covid tenha uma importância bem maior, porque ele é um texto real, é um texto, né, de fácil assimilação, de fácil que você consegue mandar fácil para as pessoas, mas o primeiro texto ele toca mais, a música sempre toca mais. Então, ao invés de você dizer para alguém, eu sou uma pessoa que sofro, então você cantando isso, né? Não vou cantar, não é minha área, não é minha praia, né? Deixa aí para os professores de educação artística se enveredarem por esse caminho. Mas a música ela toca mais. Porque a música tem melodia, né? Que é o que faz que ela tem ritmo, ela tem um ritmo. Então ela é mais fácil de lembrar. Então você com certeza não vai lembrar de tudo que está no folheto, certo? Ou num panfleto, ou num texto qualquer. Por mais que você leia e releia, você consegue lembrar de algumas informações, mas 100% não. Mas uma música você consegue, né? Você consegue memorizar, porque essa melodia fica fácil para que a nossa cabeça assimile, memorize, não é? Por isso que tem até no YouTube aí, vocês podem procurar com professores que têm algumas lições musicais, já para facilitar a assimilação, tá bom? A terceira questão, vamos para ela aqui, vou colocar aqui o 3 só para lembrar aí qual é a questão, tá ok? Terceira questão é, dentro da música, outras matérias escolares são citadas indiretamente.
cite uma frase que tem essa matéria representada e diga qual é ela. Eu não estou com a música impressa aqui no momento, né? Até deveria estar, mas não estou. Só sei algumas partes de cabeça. Mas uma matéria que com certeza tem é matemática, claro. Né? Quando ele fala se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Então, automaticamente aí você tem matemática dentro. Quando ele fala de nomes, ele fala sobre a língua portuguesa, né? Então, teria o português, né? E quando ele tem algumas partes que falam, por exemplo, sobre morte e vida, e aí a gente poderia associar com ciências, certo? Eu não sei se mais algum aluno achou coisas diferentes, eu não sei se alguém associou com história, talvez com outras coisas, outras matérias, também estão corretas, certo? Mas no mínimo português, matemática, ciência vai estar aí dentro da música em alguma frase, certo? Professor, que frases? São várias, como eu disse. Na dos números frios, que é o refrão, você tem sobre matemática, certo? Frio se refere também às ciências. Tocar, poderia falar sobre artes. Então, vai depender de cada aluno, a resposta é livre, certo? Só tem que achar a frase que realmente combine com a matéria que você está provando aí, tá bom? Quarta questão. Eu vou colocar aqui a quarta questãozinha para vocês, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro aí, esteja ficando claro aí as explicações, se não estiverem, né? Deixa o comentário aqui embaixo, dá o joinha no vídeo, brincadeira. Vamos lá. 4. Venda de inscrições que estão acima, que tem sobre publicidade, folheto, slogan e cartaz, ok? Diga qual é o gênero textual ao qual o texto pertence. Bem, o texto em si, ele é um folheto, certo? Se alguém colocou também o nome panfleto, também está correto, certo? Folheto e panfleto, eles são meio que sinônimos. Geralmente o pessoal chama de panfleto um pouquinho o menor e o maior. Então, qual é o que diferencia de outros gêneros? Na maioria dos casos aqui, por incrível que pareça, é só o tamanho, né? A gente tem lá a definição de publicidade, folheto, slogan, cartaz. Publicidade é o que está dentro do folheto do cartaz, certo? Então, a publicidade, por exemplo, quando você encontra um folheto aí de um Armazém Paraíba, por exemplo, ali a gente tem publicidade dentro, né? Vendendo coisas, então isso é publicidade. Não só publicidade para a questão da venda, mas publicidade para outros meios também. A gente está fazendo publicidade positiva aí do combate em relação ao Covid, tá bom? Sobre a questão do folheto, o nome já disse, folheto, folha, né? Então, automaticamente, a gente... Então, pessoal, o cartaz, ele é um gênero, né, geralmente grande, é o que a gente está muito acostumado na escola a fazer, né? Então, lembrando, publicidade é o que está dentro. Folheto e cartaz são tipos de texto, né? Folheto, folhinha com o texto publicitário, e o cartaz maior também com o gênero aí, certo? Na quinta questão, inclusive, ele está perguntando, dá para ver os 5 aí? Qual é a diferença de um panfleto para um cartaz? Então, eu já dei a resposta, né? Da quinta questão. É uma dica que eu sempre dou para vocês. Quando vão fazer uma prova maior, não sabe de uma questão, lê a próxima. Geralmente as questões se relacionam, então tem alguma dicasinha. Pronto, já tem a resposta aqui. Então, quem saber a diferença de panfleto e cartaz, já sabe que o textozinho que eu mandei para vocês era um panfleto ou um folheto. Não tem panfleto lá em cima, professor? Tem sim. Na descrição do folheto, no final, tem lá dizendo o sinônimo de panfleto. Folheto, publicação de caráter promocional, né? Desdobrável ou panfleto, tá bom? Então, a diferença panfleto e cartaz basicamente é o tamanho. O cartaz ele é grande, mas também é uma folha só geralmente, e coisa. Na escola a gente encontra mais geralmente o cartaz, né? E os panfletos mais na rua, né? Quando você sai assim, quem vai muito a Campinas, João Pessoa, você tá nas lojas, eles entregam o folhetozinho ali. Eu antigamente guardava milhões em casa, hoje em dia não, porque, né, com a tecnologia a gente guarda digitalmente aí, mas antes era. E a última questão, que é pessoal, certo? Vou até colocar aqui as interrogações sobre a cesta, porque ela é pessoal. Explica o que você entendeu sobre números frios. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes
consigam tocar. Então, eu vou dar a minha interpretação, claro, eu quero ver a de vocês aí, vocês já responderam, eu vou dar o feedback para vocês aí das respostas, seja o retorno, mas o que eu, como professor, entendo sobre esses versos, né? No caso aí é uma análise semântica, uma análise do sentido da frase. Se números frios não tocam a gente, espero que não nos consigam tocar. Como fala do Covid, a gente está vendo a cada dia mais pessoas adoecendo, mais pessoas morrendo, infelizmente, né? Chegamos hoje na data do vídeo, nós estamos aqui no final de maio, temos 400 mil casos no Brasil e mais de 25 mortos, é um absurdo. E assim, às vezes a gente diz, é só números, mas quando nomes importam, quando você sabe que é José, que é Antônio, hoje eu soube que um aluno meu está doente e a família dele também está, então nós ficamos preocupados, realmente nos tocam, né? Então, quando é alguém, quando é um nome que a gente conhece a pessoa, é mais 3 pessoas adoeceram lá no nosso sítio, né? No sítio Cabeçudo. Talvez seja certo, mas as 3 pessoas falam da sua família, você conhece, é fulano, meu Deus, é fulano. Então, os nomes, eles nos tocam o nosso coração. Realmente chegam e os números não. Tá bom? Então, essa é a correção para a aula de hoje, né? A gente tem o feedback das questões que vocês vão mandar hoje para a gente aí. Não tem atividade, porque hoje é dia da nossa correçãozinha, tá bom? E a gente se encontra daqui a pouco online. Fique com Deus, se cuidem, lembrem-se, forem sair, coloquem a máscara. Lembre de sempre, ao colocar a máscara, colocar como eu coloquei aqui, né? Por cima, assim, evitar tocar nessa região aqui. Se você saiu, ó, não vai... Professor, tá apertando, puxa assim, puxa por dentro da máscara, quer tocar alguma coisa por dentro, mas tenta não tocar nessa região, porque quem tá falando com você, isso daqui vai tocar em você, tá bom? O vírus vem por essa região. Evite tocar os olhos, lavem sempre as mãos, tá bom? Muito obrigado aí pelas questões que vocês estão respondendo. Então, show de bolas. Um abraço para vocês.